Money Report conversa agora com Eduardo Carvalho, presidente da Equinix Brasil, em mais um episódio da nossa série sobre transformação digital. Eduardo, como vai? Tudo bem? Tudo bem e você, André? Prazer estar aqui com você de novo, como toda semana, né? Obrigado, meu cara. Satisfação. Na nossa conversa na semana passada, você falou sobre a concorrência não linear e sobre a necessidade dos executivos, dos empresários, dos homens de negócio estarem atentos às oportunidades tecnológicas. Baseado nisso, vamos falar do seu core business. O que deve ser incorporado em termos de tecnologia e serviços ao que os data centers oferecem às pessoas hoje, às pessoas e às empresas principalmente? Como é que você está vendo as perspectivas desse segmento? Eu acho que é bem pontuado, porque são as pessoas e as empresas, porque a gente tem o intuito de conectar todas as empresas, todo mundo em qualquer lugar do planeta. Então, ela vai de encontro ao que você falou. Eu coletei alguns dados aqui para dar um pouco de base à nossa conversa hoje, através de um diretor meu, que ele olha esses dados aí com lupa todos os dias. O Vitor, nós discutimos um pouco sobre algumas tendências hoje, né? E para discutir sobre isso, é importante a gente passar alguns dados para vocês. Olha só que interessante, ó. Em 2017, uma pesquisa de Stanford disse que 40% dos casais nos Estados Unidos se conheceram através de dispositivos online, dos aplicativos, dos Tinders da vida. Na Inglaterra, olha que interessante isso, em 2018, essa é uma pesquisa da Ofcom, é uma consultoria que trabalha com isso. Em um dia normal, em 24 horas, uma pessoa tem consumido, em média, 65 minutos por dia de YouTube, 40 minutos por dia de Netflix e menos de 20 minutos de uma TV, da maior TV que eles têm. Então, isso nos leva aqui que hoje esse número cresceu exponencialmente, por dois motivos principais. Pela pandemia, obviamente, então a gente tem consumido muito mais YouTube, muito mais Netflix, e por uma tendência clara de migração para a mídia social, para dispositivos de plataforma como o YouTube. Um outro ponto relevante que nós levantamos, segundo Stanford, 83% dos adolescentes americanos possuem já um iPhone. Aqui no Brasil, esse número deve estar em torno de 70%. E isso nos leva a crer que, e é uma realidade, eu vejo isso com a minha sobrinha, por exemplo. Quando você fala iPhone, você está falando, na verdade, de smartphone. Smartphone em geral, smartphone. Né? Eu falei, eu fui até infeliz nisso, porque estou fazendo um jabá diretamente. Tocamos o barco. Vamos lá. Mas aí eu estou falando que já começa cedo isso. E quem tem um iPhone, obviamente, não vai assistir televisão, TV aberta, ou mesmo até TV a cabo. Ele vai consumir as mídias sociais em geral, vai consumir muito YouTube e outros diversos aplicativos que a meninada tem visto por aí e estão nascendo outros vários. Aí você pega, por exemplo, os dispositivos de videoconferência, de colaboração. Até fevereiro desse ano, 35% falaram que estavam usando o dispositivo. Hoje, mais de 80% já está usando o dispositivo. Então, isso nos leva a crer que como nós dissemos nas nossas conversas anteriores, que o número deve ficar na casa de uns 60% pós-pandemia. Então, isso muda drasticamente o comportamento do consumidor e isso faz com que as empresas tenham que se reinventar. Porque eu falei sobre concorrência não linear, né? Então, você, aonde menos espera, está vindo um concorrente. Com certeza, no mapa de concorrência das empresas, como a gente falou da última vez também, a Latam e a Gol não tinham o Zoom, ou provavelmente colocaram depois, mas agora a gente precisa olhar muito mais abertamente para o espectro dos concorrentes. Eu acho que o data center vai exercer um papel fundamental na escolha e na transformação digital das empresas, porque os data centers, em geral,
eles conseguem oferecer oportunidades de parcerias maiores, de interconexão maiores com provedores de diferentes tipos de serviço. Então, para você ter aplicações, para você ter soluções de arquitetura híbrida, o data center é o lugar certo. É o lugar certo. O data center ele pode ser visto tanto como corredor para isso, como o bastidor da economia digital, como um pilar da economia digital. Mas também tem outra coisa. Você fala em concorrência não linear, mas também existe a oportunidade não linear. Porque você citou com essas pesquisas que dizem que as pessoas não usam mais TV aberta, usam aplicativos, mas você vai usar o aplicativo para consultar um Amazon Prime, para assistir o próprio Netflix. Eu conheço jovens que não assistem mais TV e conheço adultos que têm menos de 30 anos que não têm TV em casa, assistem tudo pelo computador, deitados na cama. Eu acho desconfortável. Eu tenho uma filha de 20 anos que assiste filmes Netflix e Amazon Prime e outras plataformas que ela tem, que eu nem conheço, pelo celular. Eu sou mais velho, não enxergo tão bem, já uso óculos, não fico tão confortável. Mas, assim, essas os negócios, digamos assim, convencionais também se valem dessas plataformas, que, por sua vez, se valem nos data centers. Ou seja, o data center está por trás de tudo hoje. Está por trás de tudo, você não escapa dele, Mesmo as estruturas de cloud computing, que a gente julga estar flutuando na nuvem em algum lugar, ela tem uma estrutura física que está instalada dentro de um data center, seja um data center comercial, seja num data center nosso, ou no data center próprio, ou no data center que ela construiu. Mas está a estrutura principal, que dá origem à virtualização, que se transforma em nuvem, ela está dentro de um data center, não foge disso. E todos esses dispositivos que eu estou falando estão dentro de um data center, não tem conversa. Eles estão dentro de um data center. Então, como você mesmo disse, e essa expressão é muito boa, o data center é o pilar da transformação digital hoje. Claro, você tem setores correlatos que vão auxiliar as empresas a irem e se transformarem irem para a nuvem e se transformarem digitalmente. Mas o data center, com certeza, é o pilar de tudo isso, é o pilar da economia digital. Se você pegar hoje, por exemplo, nós temos em Ashburn, em Amsterdã, na Europa, na Holanda, os 2 pontos de maior interconexão do mundo em relação a data center, que são os data centers nossos da Virgínia, de Ashburn, e os data centers nossos da Europa, lá em Amsterdã. Esses pontos de tráfego, em algum momento ali do dia ou durante o dia, quase 80% do tráfego de internet americano passam por dentro desses data centers nossos. Então, assim, a importância, ela é real e as empresas não conseguem fugir de ter pelo menos parte do tráfego delas passando pelos data centers. Eu estou falando dos data centers em geral, tá? Nesse caso. Mesmo as estruturas financeiras, elas se valem de data centers externos? Com certeza. Quando a Equinix foi criada, ela foi criada inicialmente, trazendo um pouco para o nosso mundo aqui, para a empresa que eu presido, ela foi criada inicialmente para ser um hub de interconexão das carriers, ou seja, das operadoras. Depois, ela partiu para a vertical financeira. E o que ela fez? Ela se instalou próximo às principais bolsas de valores do mundo e incentivou que essas bolsas de valores tivessem o core dela dentro dos data centers. Por quê? Porque as traders precisam ficar próximas a esses core para que elas transitem rapidamente, que tenham uma latência baixa para comprar e vender ações rapidamente. Então, o mercado financeiro ele está inteiramente ligado aos data centers. Foi a partir dos mercados financeiros que surgiu a grande expansão dos data centers, que depois chegaram ao varejo, chegaram às telecomunicações, de modo geral? Olha, eu acho que sim, eu acho que foi. O grande boom foi com a vinda também dos cloud providers, mas eu diria que foi um passo fundamental
na história do mercado de data center, primeiro foi as operadoras, porque assim, sem as operadoras você não conseguiria chegar até os data centers. Depois veio o mercado financeiro. E quando eu falo nessas verticais, existem as subverticais, né? Quando eu falo no mercado financeiro, por exemplo, eu estou falando de também meios de pagamento que interconectam empresas às outras. Então, você tem uma plataforma de meio de pagamento aqui e você tem um retail, uma empresa como a Via Varejo, ela precisa se conectar a essa plataforma de meio de pagamento para fazer transações. Então, isso forma os ecossistemas. E aí depois veio os cloud providers, que trouxe também empresas de serviços a reboque. Então, são verticais aí, eu diria que essas 3 verticais foram as principais verticais que fomentaram o negócio de data center. Com essas 3 verticais, por exemplo, derrubou-se paradigmas históricos do mercado. Por exemplo, você pega o mercado de agrobusiness hoje, eles querem se conectar às clouds. Então, eles vão para dentro do data center. Há anos atrás, faz uns 20 anos que eu estou nesse mercado, praticamente, era impossível você ouvir numa empresa, uma usina de cana-de-açúcar, por exemplo, tentar se interconectar com uma cloud ou ter uma aplicação em data center. Não existia cloud naquela época, mas ter uma aplicação em data center era impossível, impossível. Mesmo porque as empresas de telecomunicações não chegavam até lá, e hoje elas chegam, ou via satélite ou com fibra ótica. Então, com a expansão das operadoras, e com a modernização das empresas do agronegócio, elas vieram a buscar os provedores de cloud e aplicações dentro de data center para agilizar todo o processo dela de TI, que está intrinsecamente ligado ao processo de negócio delas. Assim, no caso do agro, né, pelos data centers também passam todos os processamentos de informações, de geoposicionamento, de meteorologia, de análise de solo, tudo passa por vocês. Quer dizer, as empresas não têm tamanho, potencial para ter um banco de dados próprio, isso deve ser muito caro, para poder processar essa informação. Isso eu já acompanhei, já vi isso como jornalista. Agora, passa por vocês também muita pesquisa científica. Passa. Por exemplo, prospecção de petróleo. Eu tenho um exemplo clássico de uma empresa, inclusive, que é presidida por um grande amigo meu, Júlio Pereira, a CGG, uma empresa francesa, que ela faz prospecção de petróleo. Então, ela está instalada dentro dos nossos data centers. Ela tem um produto que ela procura e ela trabalha com os principais players do petróleo mundial, com Chevron, com Petrobras, etc. Então, no pico de processamento dela, ela parece um chão de fábrica, de tanto ruído que sai. Então, são vários servidores. E assim, você há anos atrás não imaginaria que uma empresa dessa estivesse prospectando, assim, a estrutura dela estivesse dentro do data center. Ela tem vários data centers espalhados pelo mundo e um deles é o nosso aqui no Brasil. Você pega, por exemplo, as empresas de imagem, de ressonância, etc., elas estão todas armazenadas, as informações, dentro de um data center. Antigamente, você fazia um exame e demorava-se dias para ter a imagem. Hoje, você sai de lá com uma senha e acessa os exames. Obviamente que o laudo demora mais um pouco, porque precisa ser mais estudado. Mas a imagem está lá para você ver. Disponível quase em alguns minutos ela fica disponível. Então, assim, os conceitos mudaram. Você pega empresas como a GE, que era uma empresa voltada mesmo para a indústria pesada, ela se transformou drasticamente nos últimos anos. Todas as aplicações, toda a parte de negócios dela está voltada para a cloud, para a virtualização. Então, E essa foi uma revolução. na questão da pandemia, certamente os estudos estatísticos sobre as vacinas, sobre os remédios e as análises estatísticas da evolução das curvas também passam por data centers como o de vocês. Não tenho dúvida. Vocês são demandados por isso aqui no Brasil, essas pesquisas todas? Assim, não diretamente, né? Porque há várias empresas do ramo, do setor, que estão nos procurando, mas nós não sabemos o que eles rodam lá dentro. Então, há com certeza no setor de pesquisa, e nós temos empresas do mercado farmacêutico hospedadas conosco, que estão crescendo também, porque a procura cresceu, e com certeza elas usam isso como a inteligência artificial e outras ferramentas que estão dentro dos data centers. Então, eu tenho certeza que sim.
Ou seja, o mundo passa pelas máquinas de vocês. O mundo passa pelos nossos data centers, eu diria, pela interconexão, pela comunicação e pela segurança que os data centers proporcionam. E as pessoas costumam não ter a mínima ideia disso. Não, Você trabalha numa empresa que criou um bastidor praticamente invisível. O cidadão comum, mesmo muitas vezes o gestor de uma grande empresa, não consegue ter ideia. O sujeito acha que passa pelo satélite, está na nuvem, mas assim, mesmo a nuvem precisa de um pé no chão. isso é muito, mesmo a nuvem precisa. É muito engraçado isso que você está falando, que nós, num evento que nós fizemos há 2 ou 3 anos atrás, acho que faz 2 anos, na Equinix, os executivos lá da Equinix começaram a perguntar para a mulher, para a mãe, para os filhos, o que eles faziam e aonde eles trabalhavam. As respostas são engraçadíssimas, porque quem não é do setor não entende o conceito de data center. Ele acha que é um grande bunker, acha que tem alguém lá escondido ou coisas do tipo, né? Mas não é. E assim, muitas pessoas também confundem, né? Quando você fala em nuvem, acha que não há servidores, mas a nuvem ela é construída a partir de uma estrutura física, não tem segredo. Você tem que ter uma estrutura física para sustentar tudo isso. Então, assim, essas estruturas físicas estão dentro do data center e muito pouca gente sabe disso. E esses data centers estão espalhados pelo mundo todo. Você passa na rua, vê uma empresa, vê um armazém, um depósito, uma aparente indústria, e lá E está se confunde muito com centro de distribuição, as estruturas. São grandes galpões que são recheados por dentro de tecnologia, só que eles são descaracterizados, né? A gente não coloca um anúncio geralmente ali na frente, é uma placa pequena porque não é uma questão comercial ali que envolve aparição de marca ou coisas do tipo, né? Quanto mais discreto, melhor. Mas aí você vê, ele funciona como um bunker também, porque assim, os níveis de segurança são claros ali. Você vê os portões altíssimos, guarda-armada, segurança, ronda, etc. Mas você não sabe exatamente o que tem lá dentro. perfeito, meu caro. Olha, muito obrigado. No final da nossa série, falamos de transformação digital o tempo todo, e no final a gente foi falar da estrutura física e de Os como data isso centers, chega à vida das pessoas. Eu tenho certeza que exatamente. vamos trocar ideia, vou te entrevistar outras vezes no futuro. Falando em futuro, o que você acha que pode acontecer? Em quais segmentos, num futuro imediato ou quase imediato, os data centers vão trabalhar? Que você sempre falou dessa questão da concorrência não linear, das parcerias, das buscas, e vocês são os grandes intermediadores de tudo. Os data centers são o seu segmento é o grande intermediador de tudo. Agora, as próprias redes de TV também estão rodando parte do seu conteúdo dentro dos data centers, os cartões de crédito, a telefonia, os aplicativos. O que mais deve entrar nos data centers dentro de pouco tempo? Ou Eu que acho fluxo está aumentando? Eu acho que assim, como a gente havia dito, eu acho que o mercado, o agrobusiness, ele vem aí, já é uma realidade dentro dos data centers. Há outros setores que indiretamente já estão em data center. Você pega, por exemplo, redes de restaurante e tal, eles não exatamente estão dentro dos data centers, mas eles estão dentro de clientes nossos, clientes que provêm estruturas de cloud pública, por exemplo. Então, assim, eu acho que nenhum setor vai escapar dos data centers daqui para frente, tá, André? Sendo um pouco mais abrangente na resposta. E os data centers também, obrigatoriamente, eles precisam se transformar. Eu disse há algumas semanas atrás que nós mudamos a forma que o mundo compra data centers. Isso é uma verdade, criando os ecossistemas de negócio, fazendo com que as empresas transacionassem lá dentro. Agora, nós nos auto-intitulamos como uma plataforma de interconexão, a maior plataforma de interconexão mundial. E daqui para frente, a gente vai buscar uma transformação maior em cima de interconexão, ou seja, os data centers terão que se reinventar também, os conceitos de negócio, etc. Então, eu acho que o mercado não vai fugir dos data centers, eu acho que setores virão ainda, e alguns setores virão mais forte ainda.
Porque há setores que colocam parte das aplicações dos data centers e a outra parte in-house, ou seja, com estruturas próprias. Eu acho que a tendência é que isso acabe, ninguém mais deixe nada dentro de casa, tudo seja terceirizado dentro de um data center. Eu acho que esse vai ser o grande movimento daqui para frente. E cada vez mais esse mercado vai crescendo, vai crescendo. Meu caro, muito obrigado. Money Report conversou agora com o Eduardo Carvalho, presidente da Equinix Brasil, em mais um episódio da nossa série sobre transformação digital. Eduardo, muito obrigado, foi muito esclarecedor. Foi um prazer, André, à toda disposição sua e da Money Report.